Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast em alusão aos 60 anos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, a UFC, a serem comemorados no dia 12 de novembro de 2025. Eu sou a Analice Freire. E eu sou a Mariana Correia, e nós somos estudantes do curso. E estaremos com vocês durante esse segundo episódio, que será dedicado justamente à segunda década do curso, que vai desde 1975 até 1984. Esse período foi marcado por muitos desafios impostos por uma universidade ainda em estruturação, já que em 1975 a UFC só tinha 20 anos de idade. Mas também vivemos desafios políticos e econômicos em um país sob ditadura militar. Para nos ajudar a recuperar esse período de uma década do nosso curso, temos a honra de receber duas convidadas muito especiais, que foram alunas do curso durante a segunda década de funcionamento. Recebemos aqui Ângela Marinho, que ingressou no curso em 1975, e Regina Ribeiro, que iniciou a participação em 1982. Sejam muito bem-vindas e muito obrigado por toparem nosso convite. Que é isso, é um prazer enorme. Eu não podia recusar. Primeiro, porque eu gosto muito de voltar aqui, né? E depois participar desse momento de comemoração, de valorização do jornalismo, que é a nossa vida, que é a minha vida. Eu estou pertinho de completar 50 anos de exercício profissional. Isso é uma coisa que me encanta e me envaidece até, né? Então, é um prazer enorme estar aqui dividindo com vocês as minhas experiências e a minha história, que conversa com a história do curso de jornalismo da UFC. Então, eu me sinto honrada pelo convite, quero agradecer ao podcast, agradecer ao ensino público no Brasil, acho que isso é muito relevante. A UFC, para mim, é quase como uma segunda casa. Eu voltei depois da graduação várias vezes aqui, minhas duas filhas estudaram aqui na universidade. Então, para mim, ser ex-aluna da UFC é algo que é muito gratificante. Ângela e Regina, a gente convidou vocês hoje para que a gente possa conversar um pouco sobre a experiência em sala de aula, sobre os estágios e as vivências para fora dos muros da universidade. Mas antes, a gente gostaria de apresentar rapidinho para vocês um pouco mais sobre as nossas convidadas. Bem, a Ângela Marinho é jornalista formada em 1978 aqui, pelo curso de Comunicação Social da UFC, que hoje se chama apenas Curso de Jornalismo. É especialista em assessoria de comunicação pelo Centro Universitário Estácio do Ceará e mestre em Ciências da Comunicação pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Também tem bacharelado em Direito pela Universidade de Fortaleza, a Unifor. É da equipe fundadora do Jornal Diário do Nordeste, onde trabalhou por 10 anos. Foi repórter da TV Verdes Mares, exerceu a profissão como assessora de imprensa em instituições públicas e privadas e terceiro setor. Diretora do Sindicato dos Jornalistas do Ceará por 4 mandatos, foi diretora de Cultura e Eventos da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, no período de 2010 a 2013, e componente da Comissão Nacional de Ética da FENAGE no período de 2013 a 2016. Atualmente, é presidente da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas do Ceará, o Sindijor-CE. Fundadora da Agência da Boa Notícia, é coordenadora do Prêmio Gange de Comunicação. Exerce a profissão como assessora de imprensa no Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e é a professora convidada da pós-graduação em Assessoria de Comunicação da Estácio, em Fortaleza. Já a Regina Ribeiro é jornalista também graduada aqui no curso de Comunicação Social da UFC. Ingressou aqui em 1982 e, ao longo da sua trajetória como jornalista, trabalhou como editora executiva de política, de economia e de cultura do jornal O Povo, daqui de Fortaleza, e como editora-chefe do O Povo Mais, que é a plataforma de conteúdo digital do Grupo O Povo de Comunicação. Ela atuou como editora executiva da Fundação Demócrito Rocha, editando livros de literatura e de literatura infanto-juvenil.
promovendo ações culturais de incentivo à leitura de crianças e de adultos, além de fazer a curadoria do espaço O Povo de Cultura e Arte. Tem mestrado em literatura comparada pela UFC, atuou como professora do ensino superior no curso de jornalismo da FANOL e de literatura contemporânea no curso de pós-graduação em escrita literária da FB-Uni e como professora orientadora do curso de pós-graduação em escrita literária da Unifor. Atualmente escreve semanalmente para o jornal impresso O Povo e para o digital O Povo Mais e se dedica aos estudos de psicologia e psicanálise. Dadas as devidas apresentações, bora lá começar nosso papo? Vamos lá. Para iniciarmos, gostaríamos de pedir que cada um de vocês comentasse brevemente quando e como decidiram cursar comunicação social na UFC. O que motivou essa escolha naquele contexto dos anos 70 e anos 80? Eu vou começar porque eu sou um pouquinho mais antiga. Tudo bem, à vontade. Obrigada. Gente, quando eu fiz vestibular, a gente não fazia vestibular pelo curso, a gente fazia pelo centro. Então, eu fiz vestibular para o Centro de Humanidades, fui aprovada. E como era que as coisas aconteciam? A gente vinha, todo mundo que tinha sido aprovado vinha para esse pátio aqui, tinha um serviço de som, e a gente era sendo chamado para uma sala. E aí tinha no quadro os cursos. Quando eu entrei, eu queria fazer psicologia. Quando eu entrei, o meu curso já tinha fechado, as vagas já tinham sido preenchidas. Então, eu olhei, eu digo, se eu for para pedagogia, minha mãe era professora, minhas tias eram professoras, se eu for para pedagogia, eu vou ser professora o resto da minha vida. Não quero. Eu vou para letras e vou ver o que é que eu vou fazer. Aí, eu entrei para letras, comecei a cursar letras com o pessoal do direito, inclusive, fiz até algumas amizades. E, cursando, um dia eu ia passando pelo corredor e tinha um aviso dizendo que tinha vaga aberta de transferência para comunicação. Aí minha vida mudou e eu estou aqui. Foi assim que aconteceu. Mas por quê? Porque eu já tinha eu sempre gostei muito de ler. Eu e minha irmã, nós fomos criadas, passamos a nossa infância numa fazenda com meus pais. E, enquanto a minha irmã estava nos trabalhos domésticos, nada contra os trabalhos domésticos, eu estava lendo. Então, alguém da minha família me deu um livro, uma coleção de livros, que é O Mundo da Criança, 15 volumes. Eu ainda tenho guardado, coisa mais linda. Então, eu sempre gostei muito de ler. E meus tios, minha família sabia disso, me dava livros de presente, né? Então, eu acho que isso me ajudou bastante a fazer essa escolha. Eu sou ex-aluna salesiana, estudei interna em colégio de freiras, porque meus pais viviam na zona rural. E depois, transferida para cá, para Fortaleza, eu tive o privilégio de ter professora de literatura brasileira, Regina, que hoje em dia não existe mais. É um luxo. É um luxo. E a minha professora me apresentou Jorge Amado. Então, eu me apaixonei pelas letras e virei de esquerda, sabe? Fez tudo o mesmo movimento diante da literatura e da vontade de ler e de escrever. Então, eu não sei exatamente o momento em que eu decidi fazer jornalismo, mas eu sei que eu queria jornalismo ou direito, porque o meu negócio era dar voz a pessoas que não tinham. E é muito interessante isso, porque hoje a gente vive num mundo onde cada pessoa pode ter sua voz, né? E o mundo não melhorou tanto assim, né? O que eu imaginava que ia ser tudo bem. Então, quando eu pensei de fazer vestibular, e aí talvez a gente seja de uma geração de que a profissão tinha a ver com ideais, né? Então, havia um ideal de vida, não é, para você, e você queria ser alguma coisa idealmente. Eu acho que isso me afetou muito, inclusive por conta da leitura. Eu acho que a leitura ela é a base, não é, da gente. E quando eu era criança, os meus pais foram morar em Teresina, e lá eu morei em Teresina entre 7 e 15 anos. Estudei numa escola chamada Leão 13, que era uma escola de padres, e era uma escola que antes era internato de meninos e que abriu, né, e aí passou a receber meninas. E eles tinham uma biblioteca com milhares de livros. Então, a minha formação leitora se deu nessa biblioteca. Eu descobri que eu podia ir lá, eu podia pegar todos os livros que eu quisesse, levar para casa. E eu tinha uma professora de história chamada Gracinha,
que era realmente uma graça, porque ela ensinava história de uma forma muito apaixonante. E eu me apaixonei, sabe, por esse mundo das letras. E é muito interessante porque a gente não tinha muitas mulheres no jornalismo, não com a evidência que a gente tem hoje, né? Então, eu aprendi a amar o jornalismo lendo homens. E eu acho que isso é uma coisa que a gente, inclusive agora, a gente pode corrigir, a gente já está corrigindo isso já faz um tempão, né? Mas o fato é que a escolha do jornalismo foi por ideal. Interessante. E é muito curioso como, apesar de ser em outra década, de ser em outro momento, essa paixão pela leitura, ela atravessa gerações. Sim. Quer dizer, quando a gente chega no curso de jornalismo, os nossos professores sempre nos perguntam: por que você escolheu jornalismo? E a gente escuta muito isso, né? Esse gosto impreterível pela leitura. E nada mais justo do que vir para um curso que é voltado quase que exclusivamente para isso, mas também para a escuta. E se eu puder só completar, porque para mim eu fiquei muito assustada quando eu descobri, por exemplo, ali pelos anos 90, a gente ainda tinha 30% da população de Ceará era analfabeta. 30%. Uma boa parte era analfabeta funcional. Então, daí eu fiquei me sentindo agora, né, que eu não faço parte de uma redação assim de forma efetiva, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, eu acredito que a Ângela também, porque, olha, diante dessa conjuntura, nós fomos mulheres que durante toda a nossa vida, ou pelo menos durante toda a minha vida, eu trabalhei com a escrita e a leitura. Então, isso é um motivo assim, de muito orgulho. Mesmo nas situações, digamos assim, na situação que a gente vive num estado que é um estado pobre, que a gente escuta isso o tempo todo, né? Mas, ainda assim, eu acho que é um grande privilégio você dizer assim: olha, eu trabalhei a vida toda escrevendo e lendo, criei filhos com essa profissão. Então, assim, isso para mim é motivo de muita honra, sabe? Assim, eu tenho muito orgulho dessa profissão. Que bom. Vocês se lembram da primeira impressão que vocês tiveram quando chegaram aqui no curso? Como era o ambiente do departamento, dos professores, dos colegas? Onde é que vocês tinham aula? Era nesse mesmo andar que a gente tinha? Não, a gente tinha um andar, era lá embaixo. Eu não sei, as pessoas vão ter noção quando eu falo lá embaixo, mas era um lugar muito estranho, muito sem cuidado, digamos assim, né? Ar-condicionado, nem pensar o luxo, né? Que hoje em dia eram salas muito mal cuidadas, né? Enfim, era muito diferente da realidade de hoje. Mas, assim, o lado bom, o lado legal era que nós éramos, não sei, nós éramos muito, muito juntos, muito coesos. Eu não sei, nós estávamos, o meu curso, pelo menos, enquanto eu estava na faculdade, a gente ainda estava na ditadura militar, né? Existia uma preocupação muito grande com relação a isso. Talvez isso fizesse com que nós fôssemos mais unidos, né? Então, ainda hoje, eu me relaciono e tenho amizades com pessoas que foram minhas contemporâneas. Nem obrigatoriamente da minha turma em si, mas pessoas de turmas ou um pouco antes ou um pouco depois, mas nós continuamos amigos, nós continuamos nos encontrando. Tem algumas turmas também que comemoram, né, ainda se reúnem em um restaurante ainda para comemorar, porque eu não sei como é a realidade em outras profissões, mas a gente continua, nós temos laços que permanecem, né? Talvez pela ideologia, pelo ideal, né? Pelas redações que a gente congrega muito. O nosso trabalho tem pelo menos tinha, está mudando, né, Regina? Mas aí a gente trabalhava em redações com 50, 60, muitas pessoas ao mesmo tempo convivendo, né? Então, isso aí fazia com que esses laços de amizade fossem mais fortes e mais longevos. Então, gente, eu tomei um susto, eu confesso a vocês, que assim, a ideia que eu fazia da faculdade, assim, era
digamos, era um pouco diferente, sabe? Assim, o primeiro choque de realidade foi, tipo, cada um por si. As salas eram num lugar diferente, cada professor dava aula numa sala, você tinha que sair, né, se locomovendo ali dentro daquele ambiente que hoje é tão pequeno. Eu voltei há um tempo, ainda estava funcionando ali, nessa parte ali de baixo, e tinha um pátio, lembra, Ângela, que tinha um pátio com bancos de... né? Bancos de cimento. Bancos de cimento, que era... Ainda estão lá, eu acho. Que era o nosso, sei lá, o nosso hall, né? Era o nosso hall, e era lá que a gente ficava... Né? Lá que a gente ficava para gazear a aula, era lá que a gente ficava para conversar, era lá que a gente ficava para muita coisa. Então, e também quando eu cheguei no curso, aliás, eu acho que a minha turma e mais umas, acho que mais uma ou duas turmas, a gente pegou o curso num momento bem assim, complicado. Alguns professores tinham saído para fazer mestrado, né? Jovens professores, como o Luiz Sérgio Santos, por exemplo, que era professor recém-chegado e tinha saído para fazer mestrado fora, e tinha um outro professor também que tinha saído. Enfim, a gente estava com um grupo de professores reduzido, a gente teve uma greve gigante, que a gente perdeu um semestre, e durante esse período a professora Adísia se aposentou e o professor Teobaldo Landim morreu. Teobaldo Landim, obrigada. Teobaldo é o da Letras, né? É irmão dele, é irmão dele. Professor de literatura cearense no curso de Letras. Então, o que era resumido ficou ainda mais resumido, sabe? Mas eu acho que tem uma coisa na universidade, no ensino público e na Universidade Federal, que é a casa onde eu estudei, que o curso, gente, ele não se resume a aulas. Então, eu lembro que a gente tinha uma hemeroteca que era maravilhosa no galpão que ficava ali. Tinha as salas e o galpão ficava mais ou menos no meio. E lá eu lia jornais do Brasil todo. Chegava com um pouco de atraso, tipo, a Folha chegava 2 dias depois, alguma coisa assim. Bom, mas enfim, eram anos pré-Google, né? Era pré-internet, muito pré-internet. Então, eu li aqueles jornais, entendeu? A gente tinha uma biblioteca maravilhosa, tem até hoje. A gente tinha os encontros literários do professor Moreira Campos, sabe? Contista fabuloso. A gente tinha as casas de cultura, e eu ia para as programações da Casa de Cultura Hispânica, sem entender bulhufas de espanhol, Casa de Cultura isso, Casa de Cultura aquilo. Eu conheci pessoas, escritores que vinham para os encontros literários. Então, para mim, eu acho que tudo isso ajuda a formar, entendeu? Assim, a formação não se resume a aulas, aos professores que faltavam. Não era bem isso para mim hoje, sabe? Hoje eu sei disso. Mas era muito mais, era o que a universidade proporciona. E eu lembro muito que teve um intercom aqui em Fortaleza, a Gorete, era na época, era do CA, né, que organizou, era ela e bem mais gente. E eu me lembro que eu conheci a Adélia Prado. Eu tinha por volta de 18 anos na época, a Adélia Prado tinha 48. E eu olhei para aquela mulher já bem grisalha, sabe? E ela tinha acabado de lançar o primeiro livro dela. Então, ela contou a história, né? Que era mãe, dona de casa, e só depois foi que ela começou a escrever poesia e publicar. E o Drummond, né, apresentou a mulher para o Brasil todo. E aí, eu olhei para aquela mulher grisalha, eu falei, gente, eu vou envelhecer do jeito dessa mulher, sabe? Então, assim, até coisas assim que não passam pelos livros ou pelas aulas necessariamente, mas que são experiências de vida que ficam, sabe? E que te formam enquanto profissional e faz parte da tua trajetória. Ela falou no Teobaldo Landim, eu queria falar uma coisa antes que eu esqueça, né? A minha turma foi alguns anos antes da Regina, né? A gente já falou sobre isso, então eu tive professores icônicos, né? A Dízia Sá, né? Foi minha professora. Teobaldo Landim também foi meu professor, acho que de teoria, e ele me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci e que eu ensino para todo jornalista. Nunca comece uma frase pelo gerúndio. Então, aprendi isso e nunca mais esqueci, remeto a ele. Ele morreu num acidente de carro. Isso. Né? Uhum.
E outros professores. Posso falar dos meus professores? Posso Pode. falar de Alcides Pinto? Gente, a gente dizer... É um que- grande luxo ter que o Alcides teve Pinto como professor. Alcides Pinto, José Alcides Pinto, que escreveu, entre outras coisas, Relicário Pornô, professor do curso de comunicação da Universidade Federal do Ceará e lançando um livro chamado Relicário Pornô. E ainda embaixo aqui tem escrito Proibido aos Castos, tá? E aqui atrás tem assim, imoral mesmo é o poeta que escreve ruim. Esse é pornográfico até dormindo. Então, eu não me lembro nem o que foi que ele nos ensinou, sabe? Porque era uma figura tão diferente, era uma figura que a gente venerava, ficava ouvindo as coisas que ele falava, era quase poesias as aulas dele, né? E ele largou o concurso, né, para ser só escritor, né? Era uma professor- coisa que eu nunca entendi bem, mas ele fez Mas isso. é porque era Era a Alcides vida Pinto, dele, né? Se vocês Aham. virem assim aqui a capa, vocês têm uma ideia de quem ele era. Outra figura que eu tenho com muita grata memória é o professor Flávio Ponte, que foi professor de jornalismo impresso, e ele tinha uma função de direção na redação do jornal Povo. Era uma família de irmãos Ponte, vários, 4 ou 5 irmãos, todos jornalistas, né? Porque nessa época, meninas, como o curso era novo, a maioria dos professores e dos jornalistas que atuavam não eram por formação, né? A maioria deles eram advogados ou outras formações da área de humanas, como no caso desses, né? O Flávio, eu não sei qual era a formação dele, mas ele trabalhava no Jornal Povo, ele exercia a profissão como jornalista, e eu fui monitora, tinha os concursos, né, as seleções, eu fui monitora, tanto do Flávio como do Teobaldo. Eram professores muito dedicados, enfim, era uma relação muito aberta, digamos assim, sabe? Eu acho que é diferente do que seria hoje as relações entre professores e alunos. Eu tenho Cid Carvalho, foi meu professor de rádio. Ele ficava contando os causos dele, né, as coisas que aconteceram com ele. Aí ele mandava a turma se reunir em equipe para fazer um trabalho, para dar nota. Aí ele dividia em 2 equipes. Quer dizer, eram 15 alunos de um lado, 15 alunos do outro, para não ter trabalho, eu acho, né? Não ter trabalho de corrigir. Mas, assim, era muito interessante ficar ouvindo os causos dele. E a gente aprendia porque Cid Carvalho e rádio eram escola, né? Ainda é, né? Ainda é. E é muito interessante porque o Cid Carvalho, ele era filho de um dos maiores jornalistas dessa terra, o E Jader de escritores, Carvalho. né? É autor do Aldeota, um livro icônico. Aliás, um livro que explica muita coisa do Ceará, né, moderno. Então, assim, é bem importante. Bem, vocês comentaram bastante aí da vivência universitária, né? Para além das aulas e até, às vezes, para além do muro universitário. E eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre essas outras atividades acadêmicas e culturais que vocês se recordam, né? Havia um grupo de estudos, cineclubes, festivais, jornais ou outras iniciativas extracurriculares, né? Aqui do curso de jornalismo. Aí eu não tinha, não. A gente ia para o barzinho que tinha bem lá na esquina. Tem seu valor. Antes do céu. Era o antes do céu. Falando no céu, assim, antes, quando eu era... Eu estudei numa escola religiosa aqui mais para trás, né, na João Pessoa, o Colégio Juvenal de Carvalho, secundarista, e a gente resolveu fazer uma festa. Olha, gente, em plena ditadura já estava a situação, década de 70 ainda, muito complicada, e a gente queria fazer uma festa no céu aqui. E aí a gente juntou uma turma e veio falar com a direção do céu para pedir autorização. A gente tudo tão tímida. E quem recebeu a gente para conversar com a gente foi o Genuíno, era o diretor do céu. Nunca me esqueci. E nós ficamos encantadas com aquele homem, aquele jeito dele falar. Elegantíssimo. Né? Elegantíssimo. E sabendo o que estava fazendo. E depois ele sumiu. A gente não sabia porque ele tinha sumido, né? Na verdade, ele tinha entrado para a clandestinidade. Mas, não... Eu não lembro dessa. E logo eu casei cedo, né? Então, quando eu me formei, eu já tinha uma filha,
né? Então, eu não ia muito para a baderna, não. Mas tinha uma cachaçinha aqui, de vez em quando. Não tinha atividades literárias, assim, não. Eu me lembro de participar dos eventos da universidade, muito mais do pessoal da letras do que mesmo do jornalismo, assim. Embora já tivesse, na minha época, principalmente depois de 85, 84, 85, já tivessem, assim, algumas coisas rolando. A gente não tinha, por exemplo, estúdios como a gente tem hoje, né? Então, durante todo o meu curso, havia uma promessa da gente ter o laboratório, né? E esse laboratório só chegou quando eu estava no fim do curso mesmo, assim, sabe? Que eu podia ter ficado um semestre a mais e tal, mas eu já tinha uma filha pequena, estava grávida da segunda. Então, assim, eu não estava num momento, assim, muito, muito bacana para você, eu vou ficar mais um tempo na universidade. Então, não era o caso. Mas eu me lembro, por exemplo, de vários colegas que participavam, que escreviam no Jornal do Dória. Lembra do Jornal do Dória, né, Ângela? Lembro Então, demais. Inclusive, desculpa, que era aqui do lado. Tem uma pessoa que está escrevendo um livro sobre ele, até me perguntou Dória, sobre, né? o Dória. Sobre o Dória. Que o Dória, gente, era um jornalista, a gente, inclusive, eu acho que pouco antes dele morrer, ele me chamou para eu fazer um trabalho maravilhoso sobre o processo de industrialização do governo Tasso para um material que ele estava fazendo. E eu viajei por vários lugares do Ceará para fazer esse trabalho. Então, o Jornal do Dória era uma das coisas em que eu mais era apaixonada, porque era um jornal só de política, só que escrevia principalmente sobre política e economia bem com viés político. E eu gostava muito dessa área, eu lia muito o jornal, a parte que eu mais gostava do jornal quando era estudante era economia. Então, eu lia bastante, mas assim, eu não cheguei a fazer nada além de participar dos eventos, principalmente dos eventos do pessoal da Letras, que eu achava que eram coisas assim que me ajudavam bastante e também era uma coisa que eu gostava muito de ler, então fazia bem. Mas havia uma movimentação grande no curso do jornalismo. Tinha os centros acadêmicos, apesar de que no começo dos anos 80 era muito voltado, por exemplo, para as questões de discussões sobre a redemocratização, a questão, por exemplo, da emenda do Dante, que era da direta já. Você tinha a própria condição do curso, sabe, que movimentou muito nosso centro acadêmico, que o presidente na época era o Paulo Mamede, aguerrido Paulo Mamede. Então, assim, era um tempo assim, de muita efervescência dentro da universidade, assim, de muita discussão. Aquela coisa que a gente sempre brincava, vamos colocar uma colocação, né? Era muita assembleia, era muita discussão política. E eu acho que essas discussões políticas, elas também fazem parte da formação. Fazem. E, ao mesmo tempo, na minha época, antes da época da Regina, ainda existia muito cuidado com relação às restrições políticas. O cuidado sobre com quem falar, sobre o que falar. E, inclusive, eu me lembro que teve uma vez, já era noite, o nosso curso era à tarde, né? E eu me lembro que já era noite quando circulou a história que a polícia tinha entrado e tinha prendido um colega nosso, que eu nunca soube quem era, mas existia esse temor, existia essa preocupação, existiam essas restrições, e os professores também, de uma certa forma, orientavam e tinham cuidado também com relação a isso. Né? E sobre essa história, era muito engraçado, porque corria assim, as pessoas comentavam, sabe aqueles estudantes que nunca se formam? É porque são policiais e estão aqui só investigando a gente. Gente, e aí era muito engraçado, porque depois a gente ia ver, o tempo ia passando e a pessoa continuava lá, e não era não, é porque estava trabalhando, entendeu? E aí começava a perder um monte de disciplina, ou então não tinha tempo, e aí não sei o quê. E é claro que no comecinho dos anos 80, ainda havia, sim, havia a ditadura militar valendo, havia toda uma tensão posta, sabe? Então, mas quando eu terminei o curso, por exemplo, já foi pós-processo de redemocratização, a gente já estava no outro estágio, né, do processo político do Brasil. Entendi.
Como é que era a convivência de vocês com os colegas de profissão? Quer dizer, vocês são de um tempo em que as redações elas tinham muitas pessoas e havia esse movimento de estudar e trabalhar, por exemplo. Existe essa integração também com os outros colegas do centro acadêmico, alunos de letras, história, filosofia. Como é que isso se dava? Como eu falei, eu fiz muitos amigos no curso de letras e no curso de direito, né? Porque eu comecei a cursar dentro do direito. E eu fui para a redação cedo, me convidaram, surgiu uma vaga na Tribuna do Ceará. Eu me lembro que eu tinha acabado de ter a minha filha mais velha, isso foi em 77. E a Conceição Rodrigues, que era uma jornalista um ano mais velha do que eu, trabalhava lá e me convidou, me chamou, já tem uma vaga na Tribuna, que aí eu fui, né, e comecei a trabalhar. Então, eu acho que, como é uma realidade de hoje em dia, tinha muita gente que estava na faculdade e que trabalhava, né? O curso era à tarde, não existia essa história de curso de jornalismo à noite, ainda hoje em dia não existe, né? Pelo menos aqui. Então, a gente trabalhava de manhã trabalhava de manhã e estudava à tarde. Então, a gente acabava... Eu acho que isso era bom, de uma certa forma, porque o curso ficava mais fortalecido pela experiência que a gente já trazia. Né? Bem, eu nunca tive problema, não. Digamos, de prejudicar, porque tem muita... Eu, como jornalista e como dirigente sindical, questiono muito que tem muitos estudantes que ou são obrigados por isso, pelas circunstâncias da vida, ou são obrigados pelas condições pessoais mesmo, de sacrificarem o curso pelo trabalho, pela exigência de uma jornada, que tem uma lei que não é obedecida, né? Porque se a lei fosse obedecida, a jornada não poderia passar de 4 horas para que ele estudasse. E essa produção não poderia ou não deveria ser publicada, porque o estágio é uma experiência, não é uma atividade laboral profissional, né? Mas aí, nessa época, não existia lei de estágio, não existia uma regulamentação, o sindicato não era tão atuante nessa área e tudo tinha outras preocupações muito mais sérias. Né? Então, era uma convivência, e eu acredito hoje, olhando para trás, de enriquecimento. Olha, eu me lembro muito de que vários colegas meus, inclusive da minha turma, começaram a trabalhar assim, logo bem no comecinho. Já. Me lembro, por exemplo, do Walter George, que hoje é editor de opinião do jornal, que meu colega de turma, que ele foi um dos primeiros, assim, sabe, assim, a começar a trabalhar, e trabalhava em política no jornal. E outras pessoas também começaram a trabalhar super cedo. Eu talvez tenha sido uma das últimas a chegar na redação, porque daí eu casei e aí nasceu minha primeira filha, depois nasceu a segunda, e eu decidi ser mãe militante por alguns anos ali. Depois eu descobri que esse negócio de militância custa muito caro. E aí eu comecei a trabalhar, e quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar praticamente com a minha turma, sabe? Então, assim, eu acho que uma das coisas boas, como a Ângela fala, da nossa profissão, e eu acho que toda profissão é um pouco assim também, são os vínculos que se formam. E existe vínculo de vários modelos, né? Existem aqueles vínculos, assim, eu tenho colegas, assim, que eu estudei com elas no terceiro ano. A gente fez vestibular junto, a gente fez o curso juntas, a gente trabalhou junta no jornal durante uma temporada grande. Então, assim, são pessoas com quem a gente tem vínculo, e esses vínculos vão seguindo a vida toda. E uma coisa que eu fiquei durante muito pouco da minha vida no jornal sendo repórter. Eu fui repórter por poucos anos. E logo depois eu fui ser editora de economia, editora de política, editora de cultura, editora secretária. Então, termina que a gente está ali e convivendo com uma porção de pessoas, jovens profissionais, que vão crescendo profissionalmente, que vão ocupando cargos dentro da redação, ou então em outros lugares, em outras instâncias, né, de poder, instituições, tanto empresarial quanto pública. E eu acho que o bom do jornalismo
é essa dinâmica que a própria profissão te dá. Tanto assim do ponto de vista pessoal, de você ser amiga de... Eu tenho amigas e eu gosto muito desse povo bem jovem, que agora já estão com 30 e poucos anos, e que foram meus repórteres, trabalharam comigo como repórteres, né? E eles recém-saídos da universidade, né? E uma vez uma pessoa perguntou para mim: Regina, como é? O que tu conversa com esses meninos dessa idade tão nova? Eu digo, mulher é a coisa melhor que tem. Esses meninos não falam de pressão alta, esses meninos não falam de doença nenhuma. É verdade. É a coisa melhor outra que realidade. tem no mundo, é outra realidade. Os meninos estão fazendo um plano de fazer filme, de entrar no edital para construir uma série, de fazer ir lá no Porto de Iracema e fazer uma daquelas, né, jornada de música. Os meninos estão noutra esfera da vida, a coisa melhor que tem é conversar com eles. Então, e realmente eu acho que essa troca, sabe, assim, de jovens profissionais, profissionais já mais velhos, essa troca de pessoas que têm experiências profissionais diferenciadas dentro da redação, eu acho que são coisas, assim, é tanto que eu não fui aluna do professor Ronaldo e eu queria muito ter sido aluna dele, sabe? Eu não fui aluna do professor Agostinho Golson, que para mim é uma referência de jornalismo brasileiro, não é nem cearense, é brasileiro. Professor Ronaldo também. Mas eu não posso nem dizer que não fui aluna deles, porque eu fui aluna de repórteres que ele formou, de uma geração de jornalistas que chegaram na redação e que levaram os ensinamentos desses professores e que me ensinaram, sabe? Então, eu tinha uma queixa medonha, não fui aluna da professora Adízia Sá. Mas a professora Adízia Sá, ela me ensinou durante praticamente a minha vida inteira, sabe? Então, assim, eu acho que essa troca, eu acho que que não deixa de ser vínculo também, eu acho que essas trocas, elas são muito perenes na nossa vida, tanto como estudantes, como profissionais. Vocês falaram bastante das convivências para além da faculdade, que, querendo ou não, acabava que sempre voltava, porque era sempre aquela turma, né? Era sempre aquele mesmo pessoal que se esbarrava, ou até de outros cursos que acabava que os ciclos da vida meio que sempre voltavam para um local familiar. E aí, nesses momentos mais informais, que você até comentou também do barzinho, né? O que vocês costumavam fazer? Onde é que vocês costumavam pintar? O que vocês, enfim, né, gostavam de fazer nesses momentos mais divertidos e curiosos dos encontros na época de universitárias? Olha, a gente tinha eu me lembro que, eu vou falar antes de ti, tá? Dessa vez. É que eu nunca fui mesmo, assim, de base, de beber muito, assim, essas coisas. E também essa coisa de casar cedo tem isso, você termina que fica ali e os filhos começam a nascer. E minhas amigas sempre falavam, né, sobre isso. E eu sempre dizia para elas que, imagina eu chegar em casa, né, e depois de tomar não sei quantas cervejas e a menina está com febre, eu não consegui nem olhar o termômetro, nem saber qual é o tanto de grau de febre que a menina tem. Então, assim, mais uma coisa que eu acho que... então, tinha uma turma na faculdade, que era uma turma de meninas, de mulheres, e a gente... Eu acho que não teve um filme daquela geração de 80, sabe, assim, que eu não tenha visto com esse grupo de meninas, sabe, assim. Então, a gente ia muito para o cinema. E era uma coisa... tinha um cinema que surgiu, assim, perto ali da redemocratização. Então, muita coisa que estava represada da ditadura, que começou a ir para o cinema. Então, gente, isso foi uma escola de história do Brasil, sabe? Que a gente de repente viu. E era muito interessante, porque aquela fortaleza daquela época, aquela arquitetura, aquele centro com aquele magote de cinema de rua, lojas que não existem mais, uma série de coisas, era meio que um pouco o nosso habitat. A gente está muito perto do centro aqui, a gente está muito pertinho do centro. Então, terminava a aula, muitas vezes a gente ia direto para o cinema Diogo. Alguém falou aqui do cinema Diogo. Foi, eu cinema falei. Diogo, o cinema Fortaleza, que ficava na Major Facundo. Aí, depois, o cinema Diogo se transformou
num cine, acho que era um cine de sexo, né? De adulto. De adulto, um cinema adulto. E eu me lembro que eu já era editora de cultura e eu pedi para o Pedro Rocha, que era um jornalista que trabalhava comigo, Pedro, eu queria que você passasse uma semana no centro só indo para esses lugares antigos onde funcionava um cinema para ver o que eles são hoje, sabe? Eu me lembro que era pauta para deixar de gaveta para o final do ano, que a gente ia ter uma semana de folga. E, gente, esse texto é maravilhoso, sabe? Assim, eu me revi várias vezes naqueles endereços, só que eram endereços que não existiam mais e que não existem mais hoje, né? Para mim. Então, eu acho que uma coisa muito interessante hoje, que quando eu vi o filme do Kleber Mendonça, que ele fez com aqueles... Vocês viram aquele filme? Que ele retrata o centro de Recife. Retratos Fantasmas. Né? Retratos Fantasmas. Maravilhoso. Gente, é maravilhoso, é belíssimo. Para além da questão fílmica, não é, que já é uma questão, uma obra de arte, tem a questão da memória, que é fantástica. E que... Sabe, assim, eu vivi esse centro, esse cinema, esses lugares onde hoje são apenas, digamos assim, do que não são nada hoje, na verdade, que eles só existem mesmo na memória da gente. Acho que isso foi uma coisa interessante e que o curso de jornalismo, de alguma forma, me deu essa possibilidade. Talvez se eu tivesse em outro curso, eu não tivesse tido essa experiência, sabe? Como a Regina, minha experiência também é de casei cedo, e eu acho que muitas mulheres da minha geração também tiveram essa realidade. A gente não era muito da gandaia, não, assim, né? De ir para farra. Eu fui para farra depois que eu me divorciei. Que a minha filha já estava maiorzinha, né? Tinha a rede de apoio da família e tudo, né? Mas era isso. Então, quando a gente começou a trabalhar e a gente começa a sair com os colegas de redação, eu tinha um colega de redação que levava a gente para um lugar chamado Senadorzão, que era um lugar esquisito lá na rua Senador Alencar. Tinha prostituição e tinha um bar lá em cima. Eles levavam a gente para esses lugares, eram os colegas de redação. Então, a gente subia, as meninas abriam assim, a porta para ver quem é que estava subindo, se era freguês, né? Mas a gente ia para o bar lá em cima, né? Os programas eram esses, assim, mais ou menos isso. Mas a nossa geração foi muito, a minha geração, tinha o Cais Bar surgiu depois, né? Surgiu bem depois, lá ali pertinho dos anos 90 já. Mas era muito interessante, que se você quisesse ir para as turmas de jornalismo, né? Assim, sem contar tempo, era lá o lugar, lá onde a gente encontrava todo mundo do jornalismo e várias outras pessoas da cidade. Coração Materno também, depois na Praia de Iracema, né? Então, havia alguns lugares depois que congregava muito jornalista. O Arlindo. Mas aquele bar que o Cláudio Pereira frequentava bastante, que era lá mais para beira-mar, que eu não lembro o nome. Que era mais lá para perto da estátua, né? Exatamente. Que tá até no era mais livro descolado, mais cult, isso, assim, né? Era mais cult. Da galera mais cult se encontrar. Então, exato. era. Mas falando o Diogo também, eu era também habituê do Diogo. O Diogo tinha uma sessão de cinema de arte dia de sábado às 10 da manhã. E eu tinha praticamente um lugar guardado lá. Todo sábado, 10 horas da manhã, eu estava lá só assim. Eu gosto muito de ir para o cinema sozinha. A gente não precisa se preocupar em trocar ideias com quem está do lado, né? Então, era uma coisa que eu frequentava muito no centro da cidade. Era o cinema de rua, que era uma coisa bem legal que a gente fazia e que hoje em dia não rola mais, principalmente por causa da insegurança, né? E também os cinemas cresceram dentro dos shoppings. Mas era uma época, por exemplo, quando eu cheguei na redação, a bebida corria muito, muito. Hoje, todo mundo fitness, assim, né? Ninguém come nem açúcar. A mãe ainda tem, né? Mas, assim, bom, o pessoal lá da redação novinho, assim, é bem fitness. Mas tinha uma coisa, o povo fumava dentro da redação ainda. Aí depois o fumódromo ficou lá fora, e depois desceu para o jardim, aí continua no jardim, né? Porque aí tem mas assim, eu lembro
assim, da galera, tipo, fumando, era. assim, do lado, e escrevendo e fumando. Eu tenho uma experiência, desculpa, Regina, eu tenho uma experiência sobre isso também na redação do Diário do Nordeste. Gente, assim, 5 para 6 horas, quando a redação está mais cheia, né? Que está todo mundo produzindo, o jornal está fechando, a gente olhava, tinha uma neblina, assim, na redação. Era uma névoa. E aí, a gente descobriu que o número de não fumantes era maior do que o de fumantes. E principalmente as mulheres. Nós fizemos uma revolução na redação, e a redação foi proibida, e o cigarro foi proibido dentro da redação, eles saíram para o corredor, nós conseguimos expulsar eles do corredor e eles foram lá para baixo. Uma coisa importante, o meu chefe, eu não sei se a gente vai falar um pouco sobre experiência, uma outra experiência que eu tive no Diário do Nordeste, que é uma experiência muito cara para mim, e o meu chefe imediato no Diário do Nordeste foi um contemporâneo daqui da faculdade. Ele era o Bilas, Francisco Bilas. Sim. Uhum. Era um ano mais velho do que eu, e foi meu chefe durante um monte de tempo. Dei um gancho, eu acho. E todas essas experiências, elas nos recortam, né? E nos atravessam, inclusive, o nosso fazer jornalístico. Sim. Angela, só uma coisa que eu fiquei me perguntando. Eu estou no Diário do Nordeste agora, a gente não pode nem comer na redação. Quando a gente vai beber alguma coisa, tomar um café, tem que ser com a tampa fechada. E aí foi um desses dias que eu fiquei me perguntando, nossa, houve algum momento em que as pessoas fumavam nessa sala? Fumava, comia. Mas eu tenho uma história ótima. A gente estava trabalhando na redação, Edson Queiroz era vivo, porque ele só teve 6 meses de jornal, né? Ele estava passando na redação, e era um fim de semana, a gente estava trabalhando, e tinha televisão na redação, e houve um gol, e a redação gritou gol, e ele ia passando no corredor. Ele entrou na redação, desligou a TV da tomada, botou no ombro e carregou. Ele era uma figura. São as vivências de... Não, mas essas histórias são bem hilárias. Assim, eu me lembro que tinha as meninas contavam que diz que na tribuna o seu Sancho gostava de matéria de chuva, que era para animar, não era? Os cearenses. Matéria de chuva e matéria de militares. Matéria de chuva dos militares, ninguém falou. Aí disse que ele pedia seu Moraes Neto, que trabalhou lá durante muitos anos. Assim, Moraes Neto, veja se tá bonito para chover lá fora. Aí disse que o Moraes Neto ia lá na janela no fim da tarde para saber, olha o tempo, para saber se era para fazer matéria de chuva ou se não de chuva. Mas tinha um colega lá do jornal, para não dizer que estou falando da vida alheia, tinha um colega que fechava capa, que ele chamava o doutor Demócrito de Demo, né? Então, e assim, isso era uma coisa assim, muito informalzinha, muito informal, assim, né? E a gente sabia, né? E aí, um dia, a gente estava numa reunião com o doutor Demócrito, evidentemente, e aí alguém falou, agora eu quero ver o Maurição dizer qual é o apelido do presidente. Pai de Deus, e ele estava. Ele estava. Gente, foi uma situação assim, muito complicada. E o doutor Demócrito insistindo para saber, eu preciso. O apelido não é meu? Não é meu? Então, eu quero saber. Não, mas foi eu que criei, eu não posso dizer. Não, o menino disse. O menino disse o apelido. Ah, disse? Disse. Olha, mas ele tinha que dizer, porque, né? Imagina. Nessa saia justa. O chefe estava mandando, né? Sim. Ângela, você se formou em 1978 e um pouco depois foi fundado em 1981 o Jornal Impresso Diário do Nordeste, que é um dos produtos dos Sistemas Verdes Mares, hoje descontinuado. Como foi para você participar desse momento de fundação desse veículo? Quer dizer, o que representou o Diário do Nordeste para a sua geração de jornalistas? Foi interessante a forma como nós fomos contratados, né? Eu trabalhava na TV, Verdes Mares. E alguém foi lá na TV e disse assim, pessoal, estamos abrindo a redação do Diário do Nordeste e como vocês já estão aqui, já conhecem a casa, já sabem como é que as coisas funcionam, quem quer trabalhar no jornal? Foi desse jeito, eu quero vários, o Bilas, o Francisco Bilas, o Anderson Sandes, então alguns de nós fomos. E foi assim que a redação foi criada, abriram inscrições para outros colegas, é claro, e nós começamos, o jornal foi fundado em 81, né? E nós começamos, digamos, agosto, começamos a montar a redação,
e a ver onde era que cada um mais se adequava, quais eram as editorias que você preferiu. E eu fui para o lado cultural, que eu não tenho tanta certeza se era caderno 3 ou se era segundo caderno, mas era o caderno cultural. O editor era o Anderson Sandes e eu fiz parte dessa equipe inicialmente, né? Então, nós trabalhamos, começamos a montar o jornal, a trabalhar, quando foi um belo dia, talvez outubro, novembro, eles trouxeram uma pessoa de fora, que era o Temer, não é o Temer, não, é um jornalista do Rio de Janeiro, que é até do PCdoB, eu não me lembro o nome dele, trouxeram duas pessoas de fora para nos ajudar, porque criar um jornal do nada não é uma coisa tão simples assim, né? A gente começou a trabalhar e quando foi um belo dia, a nos organizar, quando foi um belo dia, eles chegaram e disseram, o jornal vai circular amanhã. Corre, corre, corre todo mundo, né, para produzir o jornal. Aí, isso é o famoso número 0, né? Tem um livro do Humberto Eco, que é o número 0, né, que traz essa referência, muito interessante, por sinal. Então, não é. E nós fizemos 3 números 0 até o jornal circular, se não me engano, 19 de dezembro de 81. Se não me engano, mas é dezembro. Com a capa colorida, foi a primeira vez, né, que o jornal teve capa colorida no Ceará. Pois é. O jornal, e aí eles pegaram, e como o meu material, a minha produção era de matéria de gaveta, matéria fria, que era matéria cultural, era coisas que podiam, né? Quando eu trabalhava na TV de manhã, e no jornal à tarde. Não, minto. Eu trabalhava o contrário, no jornal de manhã e na TV à tarde. Aí eu deixei meu material pronto, fui para a TV trabalhar. Quando foi à noite, que o jornal já estava fechando, que eu voltei, eles tinham pego o meu material, tinham cortado meia página aqui, um quarto de página ali. Gente, eu fiquei desesperada, comecei a chorar. Quem veio me consolar foi Edson Queiroz. Não, minha filha, é assim mesmo. Então, foi uma experiência que eu acho que eu reputo como uma das melhores experiências da minha vida como jornalista, foi botar um jornal na rua, né? E, infelizmente, Edson Queiroz morreu 6 meses depois, e nós que vimos ele fundar o jornal, tivemos que cobrir a morte dele, e aquele acidente horrível que vitimou ele, e mais de 100 pessoas, que a cidade era... Sempre tinha uma pessoa que conhecia alguém, que amava alguém, que tinha morrido nesse acidente, né? Então, foi uma perda muito grande para a sociedade de uma forma geral, né? Mas nós demos continuidade ao jornal. Era uma redação jovem, basicamente jovem, e o povo, as pessoas diziam que o pessoal do jornal O Povo, onde ela trabalhava lá já nessa época. Não, entrei em 90. Eles chamavam de pessoal do leite, que só bebia leite. Mentira, quem bebia cerveja muito. Mas era despeito da gente, porque a gente estava botando um jornal novo na rua, sabe? Então, a gente deu continuidade. Esse sonho do Edson Queiroz de ter um jornal era um sonho antigo, que ele era sócio do jornal Tribuna do Ceará, onde eu já tinha trabalhado, mas por desentendimentos do José Afonso Santos, que era o dono da Tribuna do Ceará, ele saiu da sociedade e resolveu criar o jornal dele. E ele começou a construir aquele prédio, o prédio da esquina, que são 3 andares, né? Ele começou a construir, começou a se organizar, e aconteceu que os estudantes da Unifor fizeram uma greve. E o Edson Queiroz tinha uma alegria muito grande, um orgulho muito grande de ter criado a primeira universidade particular, acho que do Nordeste, né, Regina? A Unifor. E os estudantes fizeram uma greve que teve um impacto social muito grande em Fortaleza, por causa do aumento da mensalidade. E ele ficou magoadíssimo. É como se aquilo tivesse sido contra ele como pessoa. Então, ele adiou o sonho do jornal. Não vou fazer isso agora, não. E adiou o sonho do jornal, e ele demorou anos, né? Infelizmente, por conta disso, ele teve pouco tempo para curtir o sonho dele. Mas o nosso sonho, a gente deu continuidade, e foi uma experiência muito legal. E tão interessante porque quando ele estava, antes dele inaugurar, ele convidou o doutor Demócrito para conhecer o jornal, né? E eu fico pensando, era um tipo, sabe, assim, de empresário diferente,
que são adversários naquele sentido ali, competidores, né, Sim. do ponto de vista do mercado, mas não tem animosidade, né? Não Tem são, respeito, né? tem respeito um pelo outro, sabe, pelo trabalho do outro. Então, assim, e essa foto eu vi, eu acho que está com pouquinho tempo, acho que no ano passado, que foi publicada essa foto no aniversário, não sei. E aí alguém comentou isso, né, de que, nossa, é muito diferente, né, para os padrões atuais, em que as pessoas são tão armadas, né, por tudo, é você ter uma experiência de um empresário convidar o outro para conhecer as instalações, né, e ter essa reverência, digamos assim, né, ao empresário que está há mais tempo, que tem uma empresa familiar, que era bem diferente, assim, acho muito respeitoso. E já que você fala nisso, eu convivi pouco com o Demócrito, mas eu conhecia ele, fiz algumas entrevistas com ele e tudo, então a gente encontra até uma semelhança na forma deles administrarem, o fato deles serem donos de um meio de comunicação, mas diferente do que é conduzido hoje. As novas gerações, dos dois lados, né, mudaram muito a forma de administrar os meios de comunicação. Né? Eu digo é uma coisa completamente diferente do que Edson Queiroz faria hoje. Eu acho que Demócrito também. São personalidades diferentes, é um outro tempo, né? Eu não saberia dizer assim com tanta precisão. Mas eu trabalhei com o Dr. Demócrito durante muitos anos da minha vida e é tão interessante porque a gente aprende muito a separação entre o jornal, entre o fazer jornalístico e a empresa jornalística. A gente tem muito essa separação, né? Mas a bem da verdade, a gente tem lugares onde você pode exercer a tua profissão dentro daqueles parâmetros que são colocados pela empresa. E é esse o lugar, entendeu? Onde você vai atuar. Então, eu sou muito grata, sabe? Por ter compartilhado mais de 30 anos da minha vida numa empresa familiar e ter construído uma relação de respeito. Principalmente para o divergente, sabe? Para aquele momento em que as coisas não estavam muito boas e a gente poder conversar e poder acertar as coisas. Então, eu acho que isso é um privilégio também. Bem, você comentou bastante aí da sua vivência no jornal O Povo e a gente fez esse comparativo aqui, né? Em termos pessoais, envolvia muito a relação de vocês com o jornal. Sim. Mas o jornal O Povo, né, para você, Regina, que se deparou com ele na década de 90, como que você percebe essa mudança daquele período para cá, né, no fazer jornalístico? A Ângela já comentou um pouco da perspectiva do Diário do Nordeste. Sim. E agora, perspectiva do Povo. Gente, é muito diferente. Quando eu cheguei no jornal, por exemplo, não tinha computador ainda, tá? Não tinha. Chegou um ano depois. Aí começaram a chegar aqueles desktops, assim, bem burros, de tela verde, né? Então, era uma coisa, assim, bem... E aí, logo depois, né, realmente, em 93, 94, começou o processo de informatização da redação. E eu acho que o jornalismo, no Brasil todo, já estava passando por esse processo. Ou seja, já havia havido a informatização das redações do próprio JB, da Folha, do Estadão, esses jornais aqui de Recife, o Jornal do Comércio de Recife, que é um dos mais antigos do Brasil. Então, esse processo de informatização ele já estava começando. E eu acho que foi aí onde o jornalismo realmente começou a mudar, porque muitas das funções que eram feitas, de coisas que eram feitas por humanos dentro da redação, deixou de ser feita, sabe? Deixou de ser feita. Então, a Ângela falou de que ela foi copydesk, né, no diário. Nosso copydesk era o Fred, lá no jornal, né? Frederico Fontinelli? Frederico Fontinelli, grande Frederico, era o nosso Google, não era, Ângela? Sim. Nosso Google. Ainda ele foi votar no Sindicato dos Jornalistas agora, eu tive o prazer de revê-lo. Ai, coisa ele tá boa. muito bem. Ele está ótimo, inclusive. E aí, é bem interessante, porque, gente, era tipo o
O copydesk ia lá e revia a matéria, alinhava, trocava uma frase. Blá, blá, blá. E uma pessoa delicadíssima, né? E sabia tudo, ele lia enciclopédia. A gente falava que ele tinha engolido umas 10 enciclopédias, por isso que a gente podia perguntar qualquer coisa. E, então, muitas funções dentro do jornal, elas foram realmente deixando de existir. A figura do redator, lembra, Ângela, que tinha o repórter, o redator, o editor, e etc, etc. E que são as funções que legalmente são as funções que regulamentam a nossa profissão, Isso, né? mas que foram deixando revisores, copydesks, essas coisas, sabe, foram perdendo a sua função. E, principalmente, uma coisa que eu acho que foi um grande divisor de águas no jornalismo ali pelos anos entre 1998 até 2005, por aí, que foi a implantação do jornalismo de serviço. Sabe? Então, assim, essa virada de chave do jornalismo. O jornalismo, em 99 a gente teve a chegada da internet no Brasil, né? Os sites de comunicação começaram logo depois. O jornal foi um dos primeiros do Brasil a ter um site próprio, chamava-se No Olhar, antes de ser o Povo.com. Então, eu acho que essa mudança, e aí, gente, mudou tudo. E continua mudando. Meus últimos 5 anos na redação foi como editora-chefe do Povo Mais, que é uma plataforma digital. Então, eu saí de uma matriz, que é uma matriz de impresso, de fazer jornalismo impresso, e eu fui para uma plataforma digital total, que você não tinha papel para nada. Que a construção da informação era feita de uma forma completamente diferente. Você tinha N possibilidades de trabalhar aquela informação, inclusive com áudio, com vídeo, né, com texto, com imagem que se transformava em 3D, imagem que podia se movimentar dentro da informação, infográficos interativos, onde o leitor poderia ir lá e poderia ler essa matéria da forma que quisesse. Então, assim, é muito bonito você ver. É claro que a gente tem perda, por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção, mesmo em grandes jornais que têm um poder econômico maior, é a falta de crítica dentro desses jornais. Sabe, você tem muito analista político, por exemplo, tá? Mas você não tem a chamada crítica das artes, por exemplo, você não tem um grande texto que explique ou tente dar uma concebida no que está acontecendo no mundo. Então, assim, isso eu sinto falta, sabe? Isso eu sinto muita falta. E era uma coisa que a gente tinha até pelo menos uns 10, 15 anos, a gente ainda tinha essas possibilidades dentro do jornalismo. E hoje essas possibilidades estão ficando um pouco menores, porque para fazer isso, você realmente precisa de massa cinzenta, você precisa de alguém que consiga fazer essas conexões, de alguém que tenha uma excelente, né, formação humana para conseguir ver o que está acontecendo lá em Gaza, sabe? Mas, assim, independente disso, eu considero o jornalismo hoje uma das profissões mais essenciais do mundo. Eu acho que, por exemplo, as últimas coisas relevantes que eu li na minha vida foi do jornalismo. Por exemplo, eu li uma matéria que mostrava o que era a guerra da Ucrânia agora com drones. E a repórter precisou ir ao banheiro. E a pessoa que estava conduzindo os drones da guerra da Ucrânia disse: você pode morrer. Certo? Você vai sair daqui, você pode morrer. Então, assim, foi o jornalismo que me disse o que era a guerra da Ucrânia. Foi o jornalismo que me disse o que estava acontecendo em Gaza. Sabe? Não foi um youtuber, não foi um influencer. Quem me disse foi um jornalista. Foi alguém que foi lá, que enfrentou as dificuldades, a língua, o risco de vida, e me disse o que estava acontecendo ali. Então, o que aconteceu, por exemplo, nas eleições de 2018, sabe? Quem disse para a gente o que aconteceu nas eleições de 2018 foi o jornalismo. Quem disse para a gente o que foi a Lava Jato foi o jornalismo. Então, eu acho que o jornalismo, ele continua e ele vai continuar sendo
uma das coisas mais relevantes e importantes para o mundo. Agora, a gente sabe, o mundo está mudando, né? O mundo muda e as coisas mudam com o mundo, mas eu acredito na profissão, e eu acho que é tão engraçado porque eu saí da redação no ano passado e eu não me lembro de eu ter vivido um ano que não tivesse uma crise anunciada. Em 30 anos, eu só vivi crises. Teve a crise da informatização, a crise do jornalismo de serviço, a crise do Plano Real, as crises inflacionárias, fora as crises, né, internas as ali. Crises políticas, as de uma crises, forma geral, as né? crises políticas São as de mais um modo ameaçadoras, que são terríveis e ameaçadoras, e essa última, então, foi terrível. Então, assim, eu acho que essa questão do jornalismo, para mim, ele é essencial por isso, porque ele traduz o mundo. E, para mim, ainda é a única possibilidade da gente realmente ter contato com uma realidade que a gente sabe que ela existe, mas a gente não consegue alcançar. Então, o jornalismo é isso, para mim. Agora, eu quero fazer umas considerações sobre a fala da Regina, porque a chamada grande mídia, né, ela é hegemônica. E quando a gente vê, como você falou, a guerra da Ucrânia, a guerra em Gaza... Quando você procura os meios de comunicação chamados tradicionais, né, eu assisto muito TV e eu consumo muito notícia de portal, né? Mas também uma coisa muito certa que eu fiz foi assinar o YouTube e ter acesso a outro tipo de informação, né? A vídeos produzidos pela esquerda, pela direita, podcast, por aí vai. Então, a mídia tradicional está tratando Gaza e o momento como um momento de ai, que maravilha, que maravilha que estamos vivendo a paz chegou. Não é bem assim, né? Não quando é. você, então, quando o jornalismo que você fala, Regina, e que eu acredito, ele ganhou novas possibilidades com a internet, porque você tem outras formas de receber a informação. Você pode buscar. E aí eu digo assim, eu assisto todo dia de manhã, quando eu ligo a TV, eu vou assistir o ICL, Instituto Conhecimento Liberta. Aí depois eu vou para a Globo Play, para a Globo News, desculpa. Aí depois eu vou para a Band. Eu procuro ver várias versões, assisto o Jornal Nacional à noite. Você acaba vendo que a forma como aquele meio de comunicação conduz a informação pode ser muito diferente, sabe? E quando essa coisa é hegemônica, é muito arriscado, é muito perigoso. Eu, recentemente, quando eu terminei o meu mestrado, eu pesquisei a representação do Jair Bolsonaro na pandemia pelo Jornal Nacional e pela TV Record, pelo Jornal da Record. A população brasileira ainda se informa pela TV e o maior noticiário de audiência do Brasil ainda é o Jornal Nacional. Então, isso é um risco muito grande, sabe? Então, as pessoas se informam pelo Jornal Nacional ou se informam pelo WhatsApp, né? Então, eu acho que o jornalismo e quem faz jornalismo precisa estar revendo a sua forma de conduzir a informação, a sua forma de criticar, de nos criticar, de fazer essa crítica até quando a gente pode fazer isso nas redes sociais, né? Para abrir os olhos de quem não consegue fazer isso. Sabe? Eu tenho uns 2, 3 primos bolsonaristas e é super esquisito conversar com eles e a forma como eles veem a vida. Aí você assim, mas não adianta, porque eu mesmo digo para mim mesmo, não adianta porque eles acreditam que a vida seja daquela forma. Eles acham que o Bolsonaro é uma vítima, que ele está sendo vítima do Alexandre de Moraes, e por aí vai. Então, E de que ele não cometeu crime, o que é ainda mais assustador, né? É a coisa mais clara Isso. e discutível. Exato. Se está sendo discutido. Então, para concluir a minha fala, eu acho que o jornalismo, ele é sempre uma interrogação. Para mim, ele é sempre uma interrogação. A informação é sempre uma interrogação, porque sempre tem uma versão, Regina, que pode te acrescentar, que pode abrir uma possibilidade de ser outra coisa. Tanto do ponto de vista político, eu gosto muito de consumir notícia política, principalmente de geopolítica. Eu gosto muito de saber o que as coisas estão acontecendo por aí fora. O que é que o Donald Trump tem para ver
assinar um tratado de paz lá no Catar, que não teve a participação de nenhum dos dois lados. É uma piada, né? Então, como é que está sendo noticiado? Como uma coisa maravilhosa, será que realmente é? Bem, eu acho que uma luzinha no fim do túnel, né? Eu espero que seja, mas que eu acho que eu sempre fico com o pé atrás, eu sempre fico analisando as coisas de 2 ângulos, 3 ângulos, que eu acho que é a nossa obrigação. E de quando eu estou ensinando, voltei a ensinar agora, e o nosso papel é sempre estar abrindo os olhos dos novos jornalistas, dos jovens jornalistas. Faço isso também através do Prêmio Gandhi, para que a formação dos jovens jornalistas sejam, assim, de críticos, enquanto eles estão exercendo a profissão, que eles sejam críticos de si mesmos e do que eles estão produzindo, do que eles estão fazendo, para que as pessoas tenham acesso a informação de qualidade. Eu concordo com a Ângela. Eu acho que tem algumas... Eu concordo que uma das coisas que nós jornalistas devemos fazer é justamente desconfiar, certo? Era a palavra que eu estava procurando. Isso, é desconfiar. É desconfiar. E tem uma coisa que nós, jornalistas, aprendemos a fazer muito cedo na nossa vida, é análise de discurso. Muito cedo, não é? Então, com certeza, quando a gente se interessa por um assunto, a gente não lê uma coisa só. A gente lê 2, 3, 4, tira dúvida, vai lá, checa, não sei o quê. Isso é um hábito que vai para a vida. Então, quando eu defendo o jornalismo, eu defendo o jornalismo crítico. Não vai haver um jornalismo perfeito, sabe? E, para mim, esse jornalismo crítico, eu acredito no jornalismo porque o jornalismo, ele ainda é a possibilidade de se contrapor a uma produção de informação que é a ética, que é feita por pessoas que não têm a menor condição, que sequer entende o que é a produção de uma notícia, ou sequer entende a produção de uma informação, que sequer sabe ler, porque pega um documento do científico e diz que a ciência está dizendo tal coisa. Então, assim, eu acho que é o jornalismo hoje, é o jornalismo que está fazendo essa ponte, sabe, entre a realidade e a fake news, sabe? É o jornalismo que está fazendo isso, esse jornalismo crítico. E aí a gente precisa fazer o que a Ângela está dizendo. A gente precisa checar, a gente precisa olhar aquela notícia pelos mais diversos ângulos, a gente precisa recorrer a outras possibilidades de fontes, que não apenas o jornalismo tradicional, mas você tem uma gama de possibilidades de jornalismos chamados independentes, tipo Nexo, por exemplo, sabe? Que é uma exímia produtora de informações. O trabalho que a menina daqui do Ceará está fazendo com o meio ambiente, a Maristela Crispim, por exemplo, que deve estar cobrindo a COP, né, lá. Então, eu conheci, por exemplo, empresas, jornalistas que têm empresas muito pequenas, de 4 pessoas, e que estão revolucionando a forma como se produz notícia no Amazonas, para comunidades ribeirinhas que não têm acesso, muitas vezes, sequer à internet. Agora tem, né? Infelizmente, com a Starlink, né? Mas, assim... Então, gente, assim, hoje... Mas, assim, eu acredito no jornalismo. Eu acho que o jornalismo é ainda essa possibilidade da gente... de fazer a mediação, sabe? Da realidade, da sociedade. Ainda é, até porque a gente vê hoje, aliás, desde que começou-se a perceber o modus operandi de redes sociais, né, a gente sabe, né, o que tem por trás das grandes, das big techs. A gente sabe o que tem. Que não é nada diferente, por exemplo, do que está acontecendo nos Estados Unidos em relação... aos donos de jornais americanos, como o Jeff Bezos, por exemplo, que é dono não só de jornal agora, mas ele é dono também de produção de cinema. Então, o que se espera que o Jeff Bezos está querendo produzir em termos de comunicação nos Estados Unidos, né? Porque quando você vê o jornalismo como negócio, aí ganha uma conotação diferente, né? O objetivo é outro.
O nosso objetivo é informar, o objetivo deles é fazer negócio, é ganhar dinheiro. E não que o jornalismo ele para mim, ele não é impedido de ganhar dinheiro. A gente pode escolher, eu acho que é possível escolher ganhar dinheiro de uma forma ética e responsável socialmente, ou não. Por exemplo, a empresa da Maristela Crispim, que trabalha com o meio ambiente, ela faz o trabalho dela e ela ganha pelo trabalho dela. E ela faz um trabalho maravilhoso, inclusive que ganha prêmio todo ano. Então, isso é reconhecimento de um trabalho sério, um trabalho que é feito com qualidade e privilegiando um jornalismo feito de forma responsável, né, socialmente sustentável. Bem, finalizando a nossa conversa, eu queria trazer que, em termos comparativos e vislumbrando o futuro do jornalismo, o que vocês consideram ser fundamental hoje para um estudante de jornalismo, especialmente em uma universidade pública feita à UFC? Eu sou presidente da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas e eu fui da Comissão Nacional de Ética da Federação Nacional dos Jornalistas. Então, eu vivo trabalhando com o Código de Ética, dando palestra sobre o Código de Ética e sobre a importância da condução da informação dentro dos princípios éticos. Nós temos um Código de Ética, nós jornalistas temos um Código de Ética, não temos um Conselho Federal de Jornalismo ou de jornalistas para orientar a nossa profissão. Como outras categorias tem o Conselho Federal de Psicologia, de Engenharia, de Medicina, mas nós não temos porque os donos da mídia resolveram que a gente não deveria ter, porque eles se sentem ameaçados. Nós já tentamos. Nós, que eu digo, jornalistas organizados em torno da federação e dos sindicatos, né? Então, eu acho que o papel que eu faço desde sempre, né, nessas funções que eu falei, e como coordenadora do Prêmio Gandhi de Comunicação, é passar para os estudantes, passar para os profissionais a importância de você ser honesto enquanto profissional. Você respeitar os direitos das pessoas. E você leva, além do Código de Ética, você leva em consideração a Constituição Federal, os estatutos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, o respeito às minorias de uma forma geral. Então, quando você trabalha a informação dentro dos princípios éticos e dos direitos das pessoas, você está fazendo um jornalismo de qualidade. E é importante para onde você trabalha, se você trabalha em um meio de comunicação, seja lá qual for, você precisa passar para o consumidor da sua informação credibilidade. Se não tem credibilidade, não tem audiência. Não tem audiência, não tem consumo, né? Então, o consumidor da sua notícia vai deixar de acreditar em você, vai mudar de canal, se for uma TV, né? Vai ler outras coisas, vai consumir outras coisas. Então, eu acho muito importante isso, sabe? Deixar muito claro para o profissional de comunicação, para o profissional em todas as diferentes áreas da comunicação, inclusive as redes sociais, que aí abre uma discussão, rede social é jornalismo, a gente hoje em dia não pode virar mais as costas para essa discussão, né? Porque um dia desse eu estava almoçando com 4 jornalistas, dirigentes sindicais, e todo mundo tinha clientes que exigiam, assessorados eu prefiro, que exigiam que se alimentasse as redes sociais. Então, seja lá que tipo de exercício profissional você faça, você precisa fazer levando em consideração esses conceitos, sabe? Então, a história da ética do marceneiro, Regina, que a gente estuda nos bancos da faculdade, né? Que a ética do jornalista tem que ser a ética do marceneiro, que tem que fazer uma boa cadeira, com uma boa madeira, para a pessoa sentar e não cair. Então, o jornalista, tal qual o marceneiro, precisa trabalhar com ética, com responsabilidade, com respeito social. Eu acho que é um respeito tanto para os outros, para consigo. Gente, eu acho que essa pergunta vale 10 milhões de dólares. Quem souber responder, fica rico. Porque, olha, o mundo está vivendo uma encruzilhada muito grande, inclusive enquanto humano, não é? Se você pensar, por exemplo, na inteligência artificial, ou o que pode acontecer daqui a
há 3, 4, 5 anos, então a gente pode ter um mundo completamente diferente. Olha, no ano passado já havia jornais nos Estados Unidos que faziam capas com inteligência artificial, certo? Essas capas de sites, elas eram testadas e ficava aquela que tinha mais audiência. Então, ou seja, o que uma pessoa que está no curso de comunicação hoje, ela deve prestar atenção, ou como deveria ser um curso de comunicação hoje, sabe? Para mim deveria ser um ambiente exploratório e experimental, sabe? Para mim deveria ser isso. Para mim, o bom jornalismo, uma boa formação exige que a pessoa saiba história muito bem, a história do seu país, uma história contextualizada. Um bom profissional precisa manobrar bem a língua, certo? Um bom profissional precisa... Saber ler e escrever, né, Regina? Não é? É o básico do básico do básico. Um bom profissional, ele sabe compreender os códigos atuais da contemporaneidade, e esses códigos passam por mídias sociais, passam por toda essa instrumentalização, digamos assim, da vida via rede social. Mas os cursos deveriam ser espaços, sabe, assim, de treinar as pessoas para esse mundo novo. Eu nunca esqueço do professor Rosenthal, ele criou lá no Texas, e na época, assim, eu achei muito... Ele, anos 2000 e lá vai conversa, ele criou o Instituto Instituto Point, que era um instituto onde as pessoas treinavam o jornalismo de internet, sabe? Ou seja, como é que a pessoa se comporta, o que a pessoa consome dentro de um site, como é que o olho da pessoa corre dentro daquele site, o que adere, o que não adere. Então, assim, para mim, o espaço de um curso de jornalismo hoje, ele é um curso experimental. Ele é um curso para que as pessoas, os estudantes, eles compreendam o mundo onde eles estão e eles possam, inclusive, descobrir coisas novas a partir dessas experiências que são feitas dentro da universidade, levando em conta não mais massa, levando em conta nichos, porque o jornalismo de nicho é uma coisa que no passado a gente não pensava tanto nisso, mas hoje é real, não é real. Existem pessoas que consomem informações específicas, como, por exemplo, um jornalismo voltado para neurodivergentes, por exemplo, sabe? É uma coisa que a gente precisa pensar, um jornalismo voltado para a pessoa idosa, sabe? A gente, olha, daqui a pouco, sabe, a maior parte do Brasil vai ser idoso, entendeu? E vai consumir informação muito diferente de outras pessoas, né? E pode comprar a informação. Então, eu acho isso. Eu acho que o curso de jornalismo deveria ser espaço de experimentação, espaço de teste. E concordo com a Ângela. A ética profissional, essa coisa que a gente fala muito pouco, e eu, graças a Deus, alguém me disse assim, olha, lê Cláudio Abramo. Eu era estudante de jornalismo, alguém me emprestou A Regra do Jogo, que foi a minha grande escola de ética. E ele diz o seguinte, se você tiver ética pessoal, você terá ética em qualquer exercício profissional. Se não tiver ética pessoal, não terá ética em nenhum exercício profissional. Não importa se é médico, engenheiro, sabe, sei lá, padeiro, não interessa. Então, a ética realmente é aquela primeira pedra fundamental que a gente tem que pensar. Porque né? O pilar principal, porque a gente não faz jornalismo para a gente faz para o outro. A gente faz para outras pessoas. Então, isso é fundamental. Agora, como espaço de aprendizagem, realmente os cursos precisam correr um pouco mais, sabe? Precisam dar maiores ferramentas para que os estudantes possam experimentar mais, testar mais, entendeu? Ter mais possibilidade de deixar as pessoas livres para poder construir coisas, inclusive novas.
Quando eu recebia, até outubro do ano passado, jovens repórteres saídos de vários cantos dessa cidade, lá no Povo Mais, alguns ficavam assim, estarrecidos com as possibilidades que eles podiam fazer dentro do Povo Mais, dentro daquelas ferramentas. Meninos lá que trabalham com a gente, a Catalina já veio aqui várias vezes para dar palestra, o Wanderson também. Então, a gente descobre códigos, por exemplo, para fazer recursos. Então, isso é coisa que, dentro do espaço da universidade, é possível o menino já chegar lá e sabendo de outros. A gente diz, olha, a gente usa esses, me diga aí os que você sabe. E aí a gente fazer uma troca de código. Então, assim, eu acredito nisso. Eu acredito que essa experimentação é essencial dentro do curso de jornalismo. Eu quero concluir. Vocês sabem, né, que em 2009 o Supremo Tribunal Federal teve aquela decisão equivocada de retirar a obrigatoriedade da formação de nível superior para o exercício da profissão de jornalista. E o que nos chama a atenção é que, mesmo assim, vocês estão aqui estudando. Os cursos de jornalismo continuam cheios de jovens ansiosos por aprender. Então, não adiantou de nada eles fazerem aquilo. E as empresas continuam tirando seus profissionais das escolas de jornalismo. Exatamente. Então, porque não adianta para eles contratar pessoas que não saibam como fazer. Eles vão contratar pessoas... Gente, o banco da universidade é um lugar onde se aprende. O nome está dizendo universidade. É o nome que diz tudo, né, para nós. Então, é muito importante que a gente leve para a sociedade essa discussão e que nós continuamos firmes, nós continuamos fortes, nós continuamos estudando, fazendo graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, porque a gente quer entregar para a sociedade um jornalismo de qualidade. Com certeza, são orientações extremamente valiosas para quem está no curso, para quem pensa em entrar e para reafirmar princípios e objetivos de quem já está no mercado há algum tempo. E foi muito fundamental todo esse nosso papo que está se encerrando agora, né, com questões de vida de jornalista, né? A essência do jornalismo pairou muito aqui no nosso papo. E chegamos ao fim do nosso segundo episódio do podcast Jornalismo UFC 60 anos. Nossa imensa gratidão às convidadas, Ângela Marinho e Regina Ribeiro, por oferecerem suas memórias e compartilharem suas vivências conosco. Este podcast é parte das comemorações pelos 60 anos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Nossos agradecimentos também à nossa equipe. Na produção, nossa estudante Camille Andrade, na captura de áudio, Manuel Honorato, na captura de imagem, Guilherme Schmidt e Camille Andrade, na edição final, o estudante Rafael Feliciano e na coordenação geral, Robson Braga. Até o próximo episódio. No próximo episódio, seguiremos na linha do tempo e vamos conhecer os caminhos trilhados entre os anos de 1985 e 1995. Até lá!